Então, gente, na aula de hoje nós vamos estudar, dando continuidade aí à cinemática, nós vamos estudar o movimento circular uniforme, também conhecido como MC1. Então, esse movimento, ele fala de quê, né? Movimento circular significa que a trajetória é circular com velocidade uniforme. Constante. Ou seja, uma trajetória circular com módulo, vamos colocar assim para ficar melhor, módulo da velocidade constante, certo? Então, significa que o módulo da velocidade não vai variar. Então, você vai ter uma trajetória circular, tá aqui, e em cada ponto, vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. O corpo vai percorrer essa trajetória circular sempre com o mesmo módulo de velocidade. No movimento circular, a gente tem dois tipos, né, de aceleração e dois tipos de velocidade também. Porque, diferentemente do movimento retilíneo, no movimento retilíneo, o corpo percorre a linha reta sempre em linha reta, sem mudar a direção. Então, a gente só fala de um tipo de velocidade, que é a velocidade linear dele, a velocidade com que ele vai para frente. Só que aqui, observem, se eu coloco aqui, ó, velocidade está para cá, agora a velocidade está para cá. A velocidade no movimento circular, ela é sempre tangente à trajetória. Lembram da tangente? Aquela reta que toca a curva num ponto. Então, a velocidade A está horizontal para a esquerda, a velocidade B já ficou vertical para baixo. A velocidade C voltou a ser horizontal agora para a direita e a velocidade D vertical para cima. Então, observe, essa velocidade no movimento circular uniforme, ela vai mudando de direção e sentido, aqui horizontal, vertical, que é a direção, e sentido também para a esquerda, sentido para baixo, sentido para a direita, sentido para cima. Então, o que acontece? No movimento circular uniforme, o valor, o módulo da velocidade é sempre o mesmo. Por exemplo, V igual a 10 metros por segundo. Ele vai ser 10 metros por segundo em qualquer ponto da trajetória. Porém, tem uma mudança na direção e no sentido. Então, agora a gente vai falar em dois tipos de aceleração. A gente vai falar, o que é aceleração? Aceleração não é a grandeza responsável por fazer variar a velocidade? Então, a velocidade aqui não está variando o valor, mas está variando direção e sentido. Então, tem que ter uma aceleração que é responsável por variar essa direção e o sentido do vetor velocidade, tá certo? Que é o que a gente chama de aceleração centrípeta. O que é uma aceleração centrípeta? Como o próprio nome diz, é aquela aceleração que aponta sempre para o centro. É ela que é responsável por fazer variar a direção e o sentido. Porque quando a velocidade está para cá, a aceleração centrípeta está para o centro, vai mudar ela de tal forma que a hora que chegar aqui, a velocidade vai estar para baixo. A hora que chegar aqui, a velocidade vai estar para a direita. Então, a gente agora tem dois tipos de aceleração. A aceleração tangencial. Como o próprio nome já diz, é uma aceleração que é tangente à trajetória. A velocidade é tangente à trajetória. Então, a aceleração tangencial é aquela que tem a mesma direção, que é tangente junto com a velocidade, tem a mesma direção da velocidade. Essa é a que a gente conheceu lá no MRU, e no MRU, ou melhor, lá no MRUV. É aquela que faz variar o módulo do vetor velocidade. Então, no MRUV, a velocidade varia sempre o mesmo tanto, porque ela tem uma aceleração tangencial que é constante. Ah, Paulina, mas por que a gente não falou esse termo tangencial lá? Porque lá a trajetória é retilínea, não faz sentido eu falar de tangente numa reta. Tangente a gente acha numa inclinação, né? Numa curva
ou numa reta inclinada. Então, a gente só falava aceleração, mas ela era nada mais do que igual a aceleração tangencial. Responsável, então faz variar o módulo do vetor velocidade. Certo? A aceleração tangencial é aquela que a gente já conhece, variação da velocidade no tempo. É a mesma que aparece no MRUV, ok? Então, no MCU, a aceleração tangencial, se a velocidade não varia, é zero. Então, no MCU, a aceleração tangencial é zero, pois o módulo de V não varia. Certo? No MRUV, retilíneo uniformemente variado, a aceleração tangencial é constante, ok? E depois, a outra aceleração que eu falei para vocês, a aceleração centrípeta. O que é a aceleração centrípeta? Ela é responsável por fazer variar, então faz variar a direção e o sentido do vetor velocidade. Está presente, como ela é centrípeta, aponta para o centro, ela está presente em todo movimento circular, seja ele uniforme ou não. Certo? Sua direção e seu aponta sempre para o centro da trajetória. Certo? Seu módulo é dado por aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R. Observe, R é o quê? Raio da trajetória. Então, a trajetória tem que ser circular. No movimento retilíneo não faz sentido falar em aceleração centrípeta, porque a gente não tem raio. A gente não tem uma curva, certo? Então, a aceleração centrípeta é dada por V ao quadrado, essa velocidade é a velocidade tangencial, o valor dela, né, dividido pelo valor do raio. Então, guardem isso. A aceleração centrípeta, ela só mexe na direção e no sentido. Ela não mexe no módulo da velocidade. Então, esse movimento circular uniforme, então tem muita questão assim que muita gente cai. No movimento circular uniforme, a aceleração é zero. Falso. No movimento circular uniforme, a aceleração tangencial é zero, mas a aceleração resultante é uma aceleração centrípeta. Existe uma aceleração que é a aceleração centrípeta e ela aponta para o centro da trajetória. Então, não posso falar que no MCU a aceleração é zero. A aceleração não é zero. A aceleração, existe uma aceleração que é a centrípeta e ela é diferente de zero. Ok? Então, toda vez que a gente fala em movimento circular, a gente vai falar agora de aceleração centrípeta também. E agora, tem umas outras grandezas que a gente precisa de saber no movimento circular uniforme, que é como, por exemplo, a frequência e o período. Vamos começar com o período. Período, a gente vai usar o símbolo T maiúsculo. Período significa o tempo gasto para o corpo desenvolver uma volta no MCU. Então, tempo gasto em uma volta completa. É dado em segundos. Ok? Então, e o que é frequência? Frequência F. A frequência é o número de oscilações, ou seja, o número de voltas em um segundo. Isso é frequência. Então, existe uma relação entre... Qual é a relação entre período e frequência?
Período é o tempo para uma volta e frequência é o número de voltas em um segundo. Então, a relação entre eles é período é o inverso da frequência, frequência é o inverso do período. Qual que é a unidade do período? Ou melhor, da frequência? É dado 1 sobre t. T não é segundo? Em segundo a menos 1, que é a mesma coisa que hertz. Então, segundo a menos 1 é o mesmo que hertz, ok? Então, a frequência vai ser dada em hertz, mas para isso o período tem que estar sempre em segundo. Então, não esqueçam isso, porque às vezes a gente vai, ao invés de usar essa fórmula, a gente pode usar também regra de 3. Por exemplo, o exercício fala que ele dá 10 voltas em 1 minuto. Qual é a frequência? 10 voltas em 60 segundos. E em 1 segundo, quantas voltas ele vai dar? Você vai achar a frequência, o número de voltas em 1 segundo. Ou 10 voltas em 60 segundos. Uma volta, você vai achar o tempo para uma volta, que é o período. Então, às vezes, a gente vai poder usar a regrinha de 3 para descobrir frequência e período. Ou então, jogar na fórmula. Frequência é o inverso do período, período é o inverso da frequência. Agora, a gente vai ver no movimento circular, como a gente está descrevendo, né, no movimento circular, o corpo ele está indo para frente em torno do círculo, né? Se você for analisar cada caminhozinho, ele sempre está indo para frente, ele está mudando sutilmente a direção da velocidade. E ele também está descrevendo um ângulo. Então a gente tem dois tipos de velocidade no movimento circular: a velocidade linear. A velocidade linear é aquela que você vai para frente. No movimento circular uniforme é aquela que é tangente à trajetória, velocidade linear ou tangencial. Representa a velocidade com que o corpo descreve a trajetória. Certo? Então, o que acontece? A velocidade linear, ela vai depender do tempo que você gastou para dar uma volta e da distância que você percorreu, ok? Porque lá em movimento circular uniforme, lá de MRU, a gente já via que velocidade é distância sobre tempo, isso no MRU. Agora, no MCU, quando eu levo para o MCU, qual que é a distância percorrida? No MCU, qual que é a distância percorrida em uma volta? A distância percorrida em uma volta é o comprimento de uma volta, ou seja, o comprimento da circunferência. Então, eu vou colocar aqui, ó, comprimento da circunferência dividido pelo tempo de uma volta. Então, o que seria isso? Qual que é o comprimento da circunferência? 2πr. Qual que é o tempo para uma volta? Eu chamo de período. Então, a velocidade linear ou tangencial no MCU, ela é 2πr, que é o comprimento da circunferência, raio em metros, né? Dividido pelo período. O período é o tempo para uma volta. Então, qual que é a unidade dela no sistema internacional? Metros por segundo. Para isso, o raio tem que estar em metro e o período tem que estar em segundo, tá certo? Então, a velocidade linear ou tangencial representa a velocidade com que o corpo descreve a trajetória, a velocidade que ele vai para frente. Agora, existe uma outra velocidade que é velocidade angular. A velocidade angular, como o próprio nome já diz, do ângulo, ela descreve a velocidade do ângulo, porque quando você está descrevendo uma trajetória circular, você está sempre descrevendo um ângulo, né? Se você descreve um quarto da volta, você descreveu 45, ou melhor, 90. Se você descreve mais a metade de um quarto aqui, você vai descrever mais 45 graus. Então, uma volta completa, 360 graus. Então, você está descrevendo ângulos. Então, tem a velocidade angular, que é o ômega. A velocidade angular, ela está relacionada, ela mede a rapidez com que o corpo gira. Por exemplo, se eu falo que uma bolinha descreve
270 graus em 1 segundo e a outra descreve 90 graus em 1 segundo, a que descreve 270 graus por segundo está indo mais rápido, porque o ângulo descrito dela é maior do que essa pequenininha que só descreveu 90. Então, se eu falo que uma dá 1 volta por segundo, a outra dá 10 voltas por segundo, a que deu 10 voltas descreveu um ângulo de 360 vezes 10 e a outra descreveu só 360 graus em 1 segundo. Então, quando eu falo em velocidade angular, a gente tem que lembrar de ângulo descrito, né? Ângulo, pega lá o transferidor lá, o ângulo que ela descreveu em cada tempo. E quanto maior for a velocidade angular, mais rápido o corpo vai girar, tá certo? Então, a velocidade angular é dada em ômega. Então, tem duas fórmulas para a velocidade angular. O ômega pode ser o ângulo descrito em função do tempo, delta, θ é ângulo descrito. Essa daqui é a fórmula menos usada. Vamos supor, eu dou um exemplo lá que um corpo descreveu uma trajetória de 270 graus em 3 segundos. Qual que é a velocidade angular dele? 270 por 3 vai dar 90 graus por segundo. Essa unidade, graus por segundo, não é no sistema internacional. Então, essa fórmula aqui existe, mas essa fórmula aqui é a menos usada, ok? Essa fórmula é verdadeira, mas ela é a menos usada. Que aí a resposta vai sair em graus por segundo. Qual que é a fórmula no sistema internacional? No sistema internacional, o cálculo do ômega vai ser como? Qual é o ângulo descrito em uma volta completa? Não é 360 graus? Ou ainda, se eu não quiser falar em graus, não são 2π radiano? E a unidade no SI de ângulo é radianos. Então, uma volta são 2π. Uma volta. E qual é o tempo gasto? É o período. Então, quando eu faço com uma velocidade angular, é só eu lembrar que é o ângulo descrito no tempo. E a linear? É a linha descrita no tempo, é o 2πr que ele dá a volta. E aqui é os 2π, que é o ângulo que ele descreve. Nesse caso, a velocidade angular vai sair em radianos por segundo. Essa fórmula aqui, sim, é a que é válida no SI. É a fórmula mais usada, porque ela já está no sistema internacional. A unidade já sai em radianos por segundo, ok? Então, essa forma que a gente vai trabalhar. Velocidade angular, a gente vai usar o símbolo do ômega. 2π significa o ângulo descrito em uma volta dividido pelo tempo para completar uma volta, que é o período. Então, 2π sobre período. Então, se eu te der apenas o tempo para uma volta, você já consegue descobrir a velocidade angular, porque 2π é uma constante, dividido pelo período. Então, por exemplo, um corpo gasta 2 segundos para descrever uma trajetória circular. Qual a sua velocidade angular? 2π dividido por 2 vai dar π radiano por segundo, ou seja, 3,14 radianos por segundo. Ok? Então, quando eu uso... Pauliane, por que eu não posso pôr 360 graus dividido pelo período? Porque grau por segundo não é unidade no sistema internacional. Essa daqui que é a unidade no SI, tá certo? Então, a gente vai trabalhar com π. Lembrando, 1π são 180 graus, 2π é a trajetória completa, 360 graus, a trajetória completa de uma volta. Continuando aí. Existe, então, uma relação entre a velocidade tangencial que ele vai para frente e a velocidade com que ele gira. Existe uma relação entre velocidade linear ou tangencial e velocidade angular. Que relação é essa? A gente não viu lá que V é igual 2π vezes R sobre T? Não é essa? O que é isso aqui, ó? 2π sobre T. Isso aqui não é exatamente uma volta dividido pelo tempo, não é a velocidade angular? Então, V igual a velocidade angular vezes o raio. Essa fórmula é muito importante, nós vamos usar muito ela. Mas, para isso, ela só é válida quando V está em metros por segundo, ômega está em rádio por segundo e R está em metros, ok? Então, essa fórmula eu tenho que prestar atenção aqui nas unidades.
V tem que estar em metros por segundo, o ômega rádio por segundo e o raio em metro. Então, a velocidade é igual a ômega vezes o raio. Essa fórmula aqui, a interpretação dela é o que mais vai, é a parte de MCU que mais é cobrada no Enem, principalmente. Que é agora dentro desse último item que a gente vai ver, que é transmissão de movimento. Quando eu quero transmitir o movimento de um corpo para o outro, eu tenho várias formas de fazê-lo. A primeira pode ser por correia. Como assim? Eu tenho aqui duas esferas. Certo? Tem aqui duas esferas. Eu vou falar que, por exemplo, R, e aqui eu vou falar, essa aqui é R, essa aqui eu vou falar que é 2 R's, tá ok? E aí tem uma correia entre elas. Se eu começo a girar uma esfera, se eu começo a girar essa esferinha aqui, a correia vai passar por aqui e vai girar. A hora que ela gira, ela vai transmitir o movimento para outra esfera. Esse sistema aqui é exatamente o que tem na bicicleta. A coroa que está no pedal, ela comunica com a catraca que está lá atrás na roda traseira por uma correia, que a gente chama de corrente da bicicleta. Então, é uma transmissão de movimento na bicicleta por correia. Então, pensem comigo aqui. Quando essa roda grande de 2 R's der uma volta, a roda pequenininha vai dar mais de uma, menos de uma ou uma também? Presta atenção, para ele dar uma volta inteira aqui, vai passar muita correia de cá. Então, vai fazer essa daqui andar mais, porque ela é pequenininha. Então, essa daqui vai dar 2 voltas. Então, concorda comigo que a hora que essa der uma, essa dá 2, significa que a de trás, então, tá girando mais rápido. Quem que mede a rapidez com que gira? A velocidade angular. Então, na hora que essa descrever um ângulo de 360, essa descreveu o dobro do ângulo. 720, ou seja, ela está girando mais rápido. Então, quando a gente tem uma transmissão de movimento que um corpo gira mais rápido do que o outro, a gente diz que eles têm o quê? Eles têm velocidades angulares diferentes. Então, nesse caso aqui, então a esfera A gira mais rápido. Então, significa o quê? Lá naquela fórmula V igual a ômega R, toda vez que a gente vai analisar ela, uma grandeza vai ficar constante, uma velocidade vai ficar constante, a outra vai variar. O raio, né, tá variando. Ou V ou ômega tem que ficar constante. Ômega não é constante, ômega de A não pode ser igual a ômega de B. Porque, como eu falei com vocês, a hora que essa dá uma volta, essa gira mais rápido. Então, a esfera A gira mais rápido, logo a velocidade angular de A tem que ser maior do que a velocidade angular de B. Então, se a velocidade angular de A é maior do que B e o raio aqui de A é menor do que o de B, então a velocidade linear, a velocidade com que vai para frente, é constante. Lembra, nessa fórmula aqui, só uma velocidade vai variar, a outra é constante. Se variou a angular, significa que a linear é a mesma. Pauliane, como que a linear é a mesma? Sabe por que a linear é a mesma? Pensa na bicicleta. Então, você está dando uma pedalada lá na coroa, a catraquinha está girando mais rápido. Só que o que é a linear? É a distância que ela percorreu no tempo. É o tanto que ela andou em linha reta, que ela foi para frente. A hora que a bicicleta tiver andado 1 quilômetro, tanto a esfera grande quanto a pequena vai ter deslocado 1 quilômetro no mesmo tempo. Então, a velocidade linear, que mede a distância percorrida no tempo, é a mesma para as duas. A velocidade linear continua a mesma. A catraca com a coroinha pequenininha descreveram a mesma. A coroa com a catraca descreveram a mesma distância no mesmo tempo. Então, elas têm a mesma velocidade linear. Então, isso acontece na transmissão por correia. Sempre que tiver uma girando mais rápido, ela vai ter maior angular. Então, a linear nela, na transmissão por correia, vai ser a mesma. Agora, então, a pergunta que a gente sempre tem que fazer é essa, gente. A hora que uma dá uma volta, a outra dá mais de uma ou menos de uma.
Se elas estiverem girando no ritmo diferente, é porque a angular é diferente. A angular que mede a rapidez com que gira. Continuando. A segunda forma de transmitir movimento por esferas é por contato. Por contato. Por contato é o exemplo de engrenagens. Eu vou pôr aqui uma pequenininha e uma grandona. Eu vou pôr aqui R e vou pôr aqui agora 3 R's. Aqui eu posso até escrever, velocidade de A é maior do que de B. Quantas vezes maior? Proporcional ao raio. Velocidade angular de A é igual a 2 vezes a angular de B, porque ela tem o raio à metade, né? A proporção aqui é 1:2, então aqui também vai ficar 1:2. Agora vamos lá nesse caso. Eu tenho aqui uma engrenagem. Eu vou fazer essa roda virar para cá. A hora que eu empurro essa roda para cá, essa outra vai girar no sentido contrário. Essa é a primeira coisa interessante da gente observar aí no movimento circular. É isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, tem 2 engrenagens. A hora que eu empurro, observem, ó, a hora que eu empurro essa para o sentido horário, a outra gira no outro sentido, ó. Ok? Então elas giram em sentidos opostos. Se uma é horário, a outra vai ser anti-horário. Agora pensem comigo, a hora que a grande dá uma volta, a pequenininha deu uma, mais de uma, menos de uma. Olha o tanto que ela tem que passar para dar uma volta. Essa aqui vai dar mais que uma. Então, a esfera A está girando mais rápido do que a esferinha B, certo? Se ela gira mais rápido, significa que ômega A é maior do que ômega B. A angular é que mede a rapidez com que gira. Se naquela fórmula V igual a ômega R só uma velocidade pode variar, quem variou tem uma girando mais rápido, quem variou foi a angular, significa que a linear é igual. Se essas engrenagens estiverem indo para frente, elas vão para frente juntas. Elas vão descrever o mesmo trajeto no mesmo tempo, logo a linear delas é a mesma. Quantas vezes que a velocidade angular de A é maior do que a de B? A proporção do raio. O raio não é 3 vezes maior? Então, ômega A é 3 vezes ômega B, certo? Então, por contato, é exatamente igual a por correia. A velocidade angular da pequena é maior do que da roda grande, porque ela gira mais rápido. E a velocidade angular tem a ver com a rapidez com que o corpo gira, com o ângulo que ela descreve no tempo. E por último, a última forma que a gente tem é por eixo. O que que fala por eixo? Por eixo é isso aqui, ó. Vamos pensar que eu tenho aí uma haste, uma caneta mesmo, e eu vou colocar aqui um disco e vou colocar aqui um CD e aqui, quem já viu aí, um disco de vinil. E vou colocar um eixo passando pelo furinho dos dois, ok? De tal forma que esse é o ponto A, esse é o ponto B, o raio de A é R e aqui é, por exemplo, 4R. Agora eu pergunto para vocês, prestem atenção, tá tudo no mesmo eixo, aqui tá um disco pequenininho, aqui tá um grande. A hora que eu girar o eixo 360 graus, ou seja, uma volta, certo? Eu vou girar o eixo, vou girar as duas. A hora que a grande der uma volta, a pequenininha deu mais de uma ou menos de uma, se elas estão no mesmo eixo. A gente vai ver que o eixo que vai comandar. Então, a hora que a grande der uma volta, a pequenininha que está no mesmo eixo também vai dar uma volta. Então, nesse caso, eu não tenho uma esfera girando mais rápida do que a outra. Se não tem uma esfera girando mais rápida do que a outra, significa que a angular dela, que mede a rapidez com que gira, é a mesma. Se a angular é a mesma e nessa fórmula que uma tem que variar, então quem que varia? Quem que é diferente? A linear, a velocidade linear de A é diferente da velocidade linear de B, porque a angular é igual, a linear tem que ser diferente. Quem é maior? Agora vamos pensar no seguinte sentido. Eu tenho uma formiguinha, tá certo? Uma vai percorrer esse disco aqui, a outra vai percorrer esse disco grande. As duas vão percorrer uma volta no mesmo tempo, porque a hora que eu giro, todas dão uma volta, né? Então, eu pensando na formiguinha, se elas vão ter que dar uma volta no mesmo tempo, quem que vai ter que andar mais rápido? A que está no disco grande ou no pequeno? Obviamente, a que está no disco grande, concordam? Ela vai ter que andar isso tudo aqui no mesmo tempo que a outra vai andar isso aqui. Se ela vai ter que andar mais rápido e ir para frente mais rápido, significa que a linear é diferente. Quem vai ter que ter maior linear?
quem tiver o maior raio, porque quem tiver o maior raio vai ter uma maior trajetória para percorrer. Então, a velocidade angular a velocidade linear de A é menor do que a velocidade linear de B. Aquela que tem o maior raio vai precisar andar mais depressa. E a linear fala isso, a linear me dá a velocidade com que o corpo vai para frente. Então, quando eu tenho eixo, elas giram juntas e a velocidade linear é que é diferente. Aquela que tem o maior raio vai ter que ter maior linear para compensar, ok? Quantas vezes maior? O VB vai ser igual, né, 1 para 4? 4 vezes o VA, por causa da relação dos raios. Então, essa aqui, gente, isso aqui, a aplicação disso daqui é o que mais cai de MCU no Enem, né? Ele me dá a transmissão, então a gente tem que lembrar que por correr e por contato, a esferinha pequena sempre vai estar girando mais rápido, então ela vai ter maior velocidade angular e que a velocidade linear com que o corpo desloca para frente é a mesma nos dois casos. E por eixo, quando elas estão presas no mesmo eixo, elas giram juntas. Portanto, a angular é a mesma e quem é diferente é a linear. Né? Aí você pensa num corpo descrevendo aquele círculo. Para eles descreverem juntos, o que está no círculo maior tem que ter uma velocidade linear maior. Tá certo? A gente vai ver isso melhor, né? Uma das aplicações disso daí é que também já caiu várias questões no Enem, é o caso da bicicleta. Tá certo? Que eu falei para vocês. Na bicicleta a gente tem aqui a coroa, que tá onde está o pedal. Aqui a gente tem a catraquinha. Quando a bicicleta é de marcha, você vai mudando aqui a composição aqui das marchas, né? Então, por exemplo, se você tá numa reta e você quer aumentar a sua velocidade, você coloca uma marcha forte, né? Uma marcha pesada. Aí você custa dar uma pedalada, mas quando você dá uma pedalada, a bicicleta vai lá para frente. Ela anda muito, ela aumenta a velocidade, ela descreve uma distância maior. Quando você quer subir um morro, por exemplo, você coloca uma marcha leve. O que é uma marcha leve? Fica facinho de você dar uma pedalada, rapidinho você dá uma pedalada. Só que você parece que não está saindo do lugar, né? É fácil dar uma pedalada, mas a velocidade fica pequena, você dá várias voltas e parece que você não saiu do lugar. Então, essa composição da posição da coroa com a catraca que me dá se a marcha é leve ou pesada, se você vai ter uma grande velocidade linear ou uma pequena velocidade linear. Por exemplo, quando você quer subir o morro, vamos lá, olha, uma marcha pesada, vamos colocar assim, ó, marcha pesada. O que é a marcha pesada? É difícil você dar uma pedalada. Por quê? Porque você vai ter uma coroa grande. Aí vamos supor que você pega a combinação da maior coroa com a menor catraca. Aí se você dá uma pedalada, se você pega a razão aqui de R aqui para 3 R's, com uma pedalada aqui, essa catraquinha deu 3 voltas. Agora observe, a catraca com a roda traseira, a catraca com a roda estão conectadas por eixo, e a coroa com a catraca estão conectadas por correia. Então, olha que interessante, por correia, vamos analisar só a coroa com a catraca. Na minha marcha eu peguei a maior coroa com a menor catraca. Então, a relação ficou 1 para 3. A hora que eu der uma volta aqui, uma pedalada, essa aqui deu 3. 3 voltas. Ok? Só que ela tá por eixo com a roda, então o número de voltas que a catraquinha der, a roda também dá, porque elas estão por eixo. Então significa que essa roda aqui deu 3 voltas, olha o tamanho dela, 3 rodas, 3 comprimentos dessa roda aqui, 3 vezes 2πr que ela deslocou para frente. Então isso é uma grande velocidade, porque com uma pedalada só, essa bicicleta foi lá para frente. Eu custei a dar uma pedalada, mas a velocidade dela linear foi grande. Por quê? Porque 3 voltas aqui na catraquinha significa 3 voltas por eixo na roda. Então ela deslocou 3 vezes o comprimento da roda, 3 vezes 2πr. Então a marcha pesada o que é? É maior coroa, é a combinação da maior coroa com a menor catraca. Certo? A gente tem o quê? Uma grande
uma velocidade linear alta. Agora a marcha lenta, marcha leve que eu vou colocar. O que é a marcha leve? É facinho de eu dar uma pedalada. Por quê? Porque a coroa é a menor possível, aí rapidinho o meu pé dá uma pedalada, ok? Então a marcha leve é a menor coroa. É a combinação da menor coroa com o quê? Com a maior catraca, tá certo? Porque aí eu custo dar uma volta e aqui, por exemplo, é maior do que aqui. Então, por exemplo, tem que dar 2 pedaladas para de trás dar uma volta. Então, olha pra você ver, 2 pedaladas para ela dar só uma volta. E é essa roda que vai dar o mesmo número de voltas da catraquinha. Ela que está em contato com o chão. Ela que vai deslizar e empurrar a bicicleta para frente. Então, olha pra você ver, eu dou 2 pedaladas para ela dar uma volta. Para esse aqui só percorrer 2 PR. Então, menor coroa com maior catraca. Maior possível, tá? Então, eu tenho uma velocidade baixa. Isso aqui, mas fica leve para me passar. Isso daqui é quando eu estou o quê? Subindo o morro. Eu uso a marcha leve. Eu custa sair do lugar, minha velocidade é baixa, mas eu consigo pedalar. E a marcha pesada é quando eu estou na reta, ok? Então eu quero fazer uma descida muito embalado. Então eu custo a dar uma pedalada, mas a bicicleta é lançada lá para frente. Eu tenho uma grande velocidade. Então essa interpretação é muito importante, sempre cai no Enem. Tá certo? A coroa com a catraca estão em contatos por correia. Então, quanto maior a relação, maior coroa e menor catraca, mais rápido a catraquinha vai girar. Consequentemente, quanto mais rápido a catraquinha girar, mais rápido a roda traseira vai girar, porque elas estão conectadas no mesmo eixo. Então, mais rápido a bicicleta se desloca para frente. Ok? Então, o número de voltas que a catraca dá é igual ao número de voltas que a roda dá. E cada uma volta da roda, ela anda qual distância? O comprimento dessa roda, 2π vezes o raio. Então, se ela deu 3 voltas, 3 vezes 2π vezes o raio dela. Você vai ver a distância que essa bicicleta deslocou, ok? Então, isso aqui é uma aplicação que sempre cai muito no Enem. Então, prestem atenção nisso. E quem dirige bicicleta quem anda muito de bicicleta e dirige mesmo, né? Conhece bem isso, né? Quando eu passo uma marcha pesada e quando eu passo uma marcha leve. Agora você sabe que quando você está passando uma marcha pesada, você está escolhendo a combinação da maior coroa com a menor catraca. E quando você escolhe uma marcha leve, você está escolhendo a combinação da menor coroa com a maior catraca, tá certo? Você tem uma velocidade baixa e é fácil pedalar, porque fica curtinho aqui a menor coroa. Mas em compensação, a sensação que você tem é que você não está saindo do lugar. Ok, gente? Então de MCU é só isso. Depois nós vamos comentar mais nos exercícios.